Partindo para a questão 42, pessoal, a gente tem o seguinte: os comprimentos de onda dos raios ultravioletas que atingem a superfície terrestre variam entre 315 nm, que seria o nano, é um prefixo, e 400 nm. Sabe-se que a velocidade de propagação dessas ondas eletromagnéticas equivale a 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. O intervalo de frequência das ondas que atingem a superfície terrestre corresponde em hertz aproximadamente a... Beleza. Claramente é uma questão de ondulatória. E uma questão de ondulatória que a gente vai usar a equação fundamental da ondulatória. Vai ser algo simples. Porque a gente está vendo o seguinte: o que ele pede na questão é um intervalo de frequência. Então, teoricamente, eu tenho que calcular a frequência. Ele me deu aqui a velocidade da onda. E aqui ele me deu comprimentos. Ou seja, eu tenho dois tipos de comprimento. É uma variação. Eu tenho 315 e 400. É óbvio que a gente vai ter que converter para metro. A velocidade ela já está em metro por segundo. Eu quero a frequência em hertz, então eu estou falando tudo em sistema internacional. Então eu tenho dois comprimentos de onda aí, que é o lambda 1 e o lambda 2. Vamos lá. Lambda 1 nesse caso, 315 nm seria 315 vezes 10 elevado a 9, que é o prefixo do nano. Nanômetros, caso nanômetros. 400 seria 400 vezes 10 elevado a menos 9. Beleza, eu tenho esses dois comprimentos de onda aí. Ou seja, para cada comprimento eu vou utilizar a mesma velocidade. A velocidade aqui não muda, ela é 3 vezes 10 elevado a 8. Vou colocar metros aqui, só voltando no comprimento, e aqui 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Então eu vou calcular duas fórmulas, e a fórmula que eu vou usar é a equação fundamental da ondulatória. Velocidade é igual ao comprimento da onda vezes a frequência. Velocidade de propagação da onda igual ao comprimento vezes frequência. Ok, vamos lá. Então eu tenho que calcular teoricamente a frequência para eu poder ter uma frequência 1, uma frequência 2 e eu saber o intervalo entre as frequências. Quando eu falo assim, qual é o intervalo de tempo entre 3 e 12 segundos? Eu vou diminuir. É o período final, no caso, tempo final, instante, último instante, com o primeiro instante. Então quando eu falo intervalo de frequência, eu quero uma determinada frequência menos outra frequência. É um intervalo, uma variação. Então vamos lá, eu tenho que calcular as duas frequências. Vamos começar pela primeira. Ó. 3 vezes 10 elevado a 8, que é a minha velocidade, igual ao primeiro comprimento, 315 vezes 10 elevado a menos 9. E aí, vezes, eu vou chamar de frequência 1. Se eu quero a frequência 1, quem está multiplicando a frequência 1 vai descer. Então vai ficar 3 vezes 10 elevado a 8 sobre 315 vezes 10 elevado a menos 9. E aí, o que eu posso fazer? Vamos lá. Bom, a primeira coisa que eu posso fazer é o seguinte. Compensar essa casa aqui. É a primeira coisa que eu posso fazer. Repara que aqui a gente tem 10 elevado a 14. A gente pode também ver isso depois. Mas eu poderia fazer o seguinte. Eu poderia andar... Aqui eu tenho que andar 9 casas. Eu poderia fazer o seguinte. Eu poderia deixar 3 vezes 10 elevado a 8 sobre 3,15. E aqui, para a vírgula estar aqui, eu teria que ter andado 2 casas. E eu deixo aqui 10 a menos 7. E aí vem, talvez, a parte um pouquinho mais complicada da questão. Porque dividir 3 por 3,15, para quem está fazendo vestibular, um concurso e tem pouco tempo para a questão, você tem que estar manjando da divisão legal. O que você pode fazer aqui? Você pode arredondar isso aqui para 3, né? Ou travar um número em 3. Porque 3 sobre 3 vai dar 1. Vai ficar ok. Só que eu tenho que lembrar que eu estou fazendo isso. Ó, vai ficar 1. Esse 10 a menos 7 ele vai subir, vai ficar 10 elevado a 15. Lembrando que é uma propriedade da potência. Quando eu subo, no caso, a potência, a base, o expoente troca o sinal. Então ficaria 10 elevado a 8 vezes 10 elevado a 7. Daria 10 elevado a 15. Beleza. Só que eu tenho que ver o seguinte, tem que tomar cuidado. Eu tenho que lembrar que eu coloquei 1 aproximadamente aqui, 1,
Só que isso daqui, na verdade, é um número menor que 1. Porque se eu estou dividindo 3, por exemplo, por um número que é maior que ele, eu não vou ter 1. Eu vou ter um número menor que 1. Essa é a sacada lá para frente. Vamos lá. E aí eu tenho frequência 2. Para calcular a frequência 2, vou até colocar direto. Ó. Frequência 2 vai ser a velocidade, 3 vezes 10 elevado a 8, sobre o comprimento 2, que é 400 vezes 10 elevado a menos 9. Vou fazer o mesmo procedimento. Eu vou fazer o seguinte, 3 vezes 10 elevado a 8, e eu vou andar 2 casas embaixo. Vai ficar 4 vezes 10 a menos 7. Estou pegando esses dois zeros e compensando na potência 10 elevado a 9. 3 dividido por 4 é 0,75. Essa conta dá para fazer. 0,75 vezes, aí vai subir, vai ficar 10 elevado a 15. Então, olha só. Eu tenho aí as duas frequências. O que eu queria na questão era um intervalo entre as frequências. Então, eu posso fazer F1 menos F2, F2 menos F1, vai estar em módulo, não importa mesmo. Então, só que a minha potência aqui ela está como 10 elevado a 14. Seria interessante eu passar isso aqui para 10 elevado a 14. Para eu passar para 10 elevado a 14, eu tenho que utilizar uma casa dessa daqui. Então, ficaria 10 vezes 10 elevado a 14. Essa aqui seria a minha primeira. E aqui, para eu utilizar uma casa, ficaria 7,5 vezes 10 elevado a 14. Eu andei com uma casa e compensei lá. Então, aqui sim agora está no modelo aqui das minhas respostas. Essas são as minhas respostas, frequência 1 e frequência 2. Só que eu quero um intervalo. Quando eu vou fazer uma subtração entre notação científica, por exemplo, eu conservo a base caso ela seja igual, a potência de base 10, e eu pego o número da frente, que seria o x da notação científica, e vou fazer a conta. Então, por exemplo, 10, no caso, menos 7,5, a gente teria aí 2,5 vezes 10 elevado a 14 Hz. Teoricamente, esse é o meu resultado, arredondado. Esse é o meu resultado arredondado. Só que eu tenho que lembrar, aí a gente vai ver as opções. 1, 2, 3, 4. Aí a gente fica naquela, pô, deu 2,5. Se eu for seguir a regra, o 2,5 eu tenho que arredondar para 3. Essa seria a regra normal. Né? Só que muita gente, se fizer, por exemplo, essa malandragem aqui com 3,15, vai chegar aqui no final, vai arredondar para 3 e vai dar errado. Porque eu tenho que lembrar que aqui não era para ter dado 1. Era para ter dado 0,9 e automaticamente aqui ficaria 9. E aí 9 menos 7,5, por exemplo, não daria 2,5. Daria algo menor que 2,5, ou seja, mais próximo de 2. Então, vocês têm dois caminhos na questão. Ou vocês usam esse recurso de você arredondar aquele 3,5, travar um número para que dê um número inteiro, mas você pensar que lá na frente, se isso for pedido um intervalo ou de repente uma compensação do resultado, a gente tem que ficar ligado nesses arredondamentos. Ou você também pode dividir 3 por 3,15, arredondar depois, que daria certo. Mas você só perderia tempo na hora de fazer a conta, 3 por 3,15. Mas também no final você não precisaria ficar interpretando, caramba, é 2, é 3, o que eu faço com o número? Ficaria uma coisa mais literal, um pouco mais direta. Beleza, galera? Espero que tenha entendido essa questão, que pelos números, né, e pela voltinha que ela dá, para mim é difícil, que não quer dizer que seja difícil, mas é questão que poderia dar mais problemas nessa prova aí. Beleza?